Glória a Deus. Bom dia, gente. Que a graça, a paz, o amor de Jesus seja sobre cada um de vocês que estão nos assistindo, que estão aqui, amém? Tudo que o pastor falou é recíproco, né? A gente também ama muito a vida deles, eles têm uma história, né, com a gente, são nossos mentores, né, nos ensinaram muita coisa e glória a Deus, né, se a gente chegou até onde a gente está chegando hoje, foi pela unção do Espírito Santo do Senhor e pela vida deles que acreditaram sempre em nós, sempre nos abençoaram com a palavra, com o amor. Então assim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou me sentindo em casa, amém? Muito animado mesmo. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandiosamente com a nossa vida hoje, amém? Minha família está ali. Eu não vou fazer igual os Gideões, né? Que os pastores vão pregar lá, gasta 15 minutos só para anunciar a família. Não, aqui o pastor já falou, estamos juntos, estamos de casa com vocês. E eu quero trazer algo especial sobre a vida de vocês. Eu sei que nós estamos passando, vocês aqui na Experimente estão passando sobre o ano profético da edificação, né? Eu acompanhei algumas ministrações do pastor, eu sei que é uma grande bênção e não é, né, como eu vi que o pastor falou, não é um ano temático, mas é um ano profético que vocês vão viver e já estão vivendo. E eu quero trazer, sabe, algo também vindo nessa mesma linha, nessa mesma visão daquilo que vocês estão vivendo. E o que eu tenho para começar a dizer é assim, que nós somos privilegiados por estar aqui, né? Tantos nós como vocês todos, porque nós passamos pelo ano de 2020. Você já parou para pensar que você passou pelo ano de 2020? Eu falei lá em Ribeirão que a gente ia fazer uma camisa, hashtag 2020 eu venci, porque foi um ano louco. Um ano doido que nós passamos, infelizmente, algumas pessoas perderam, outros familiares perderam pessoas, né? Mas a gente passou, a gente está de pé, a gente está aqui firme para vencer e para avançar nesse ano de 2021, amém? E o que eu quero dizer para você é que assim, você veio para cá hoje e você tem a opção de sair daqui da mesma forma que entrou, quem sabe com os mesmos problemas, com as mesmas situações, sabe? Quem sabe com os mesmos defeitos ou até as mesmas frustrações. Mas nós temos a opção de sair daqui nessa manhã motivados, alegres, cheios do Espírito Santo e prontos para viver uma edificação em todas as áreas da nossa vida, amém? Então nós temos essa oportunidade. E eu não sei como você chegou nesse lugar hoje, eu não sei quais são os compromissos que você tem para essa semana, o que você recebeu de notícia e está preocupado para iniciar a semana, está ansioso, mas eu quero te dizer algo, você vai chegar no teu propósito. Amém? Você vai chegar no teu propósito. Jeremias 29:11, ele diz o quê? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha quem faz os planos, é Deus que tem os planos para a gente. E Ele completa, planos de dar a vocês, né, planos de prosperar, de não causar danos, planos de dar esperança e um bom futuro, amém? O seu futuro está nas mãos do Senhor, já foi tudo preparado por Ele. E aí eu sempre gosto de dizer assim, você não está esperando lá no céu o anjo cantar a tua pedra, não, falar o teu nome lá e você falar, fui abençoado, não. Ele já liberou sobre a sua vida toda a sorte de bênçãos. A cruz já fez todo esse papel, nós precisamos simplesmente tomar posse, ou seja, receber pela graça e tomar posse pela fé. Então que nós possamos nessa manhã já sair daqui com esse entendimento, que o Senhor já fez por nós, eu recebo pela graça e tomo posse pela fé, amém? E o tema que eu quero falar com vocês nessa manhã é esse aqui, ó, ser transformado para ser edificado, amém? Ser transformado para ser edificado. Querido, quando a gente fala de transformação, né, ou de ser transformado, tem a ver com mudanças. Né? Tem a ver com mudanças, tem a ver com uma palavra que se chama metamorfose, que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre uma metamorfose. E quando a gente fala sobre o que significa metamorfose, significa mudança e transformação. Né? A gente tem aquele exemplo, né, da lagarta, que ela vai para um casulo e ela fica um certo período naquele casulo e depois que ela sai dali ela sofre uma metamorfose, ela se transforma numa borboleta.
Isso é uma metamorfose, isso é uma mudança, isso é uma transformação. E o que acontece, queridos? Muita gente quer mudar, todos nós queremos mudar, todos nós queremos, né, ser diferente. Quem sabe você começou esse ano hoje, começou esse ano no primeiro dia de 2021, você falou, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente nessa área, eu preciso ser diferente com aquilo. Porque nós fazemos muitas vezes planos, mas muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Muitas vezes a gente fala, eu vou mudar, passaram 2 meses, eu já esqueci tudo que eu tinha falado que eu ia fazer. Porque mudanças envolvem 2 coisas. Envolve transformação e envolve nós sermos aperfeiçoados. Envolve essas 2 coisas. Então, para a gente ser um filho melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, um patrão, um funcionário, sabe? Nós precisamos entender essas 2 coisas. Porque nós temos visto o quê? Uma geração de pessoas frustradas. Pessoas que começam a fazer algo e param no caminho. Pessoas que não se amam mais. Pessoas com autoestima baixíssima. E aí o pastor vem aqui um dia falar para você assim, ó, você tem que amar o próximo como a si mesmo. E aí você fala assim, pastor, kkkk, como que eu vou amar o próximo a mim mesmo se eu não estou conseguindo me amar? Se eu mesmo não me amo? Por quê? Porque nós precisamos entender que a nossa vida é em base de mudança e transformação. E o texto base que eu quero ler com você, se você puder abrir aí, está em 2 Coríntios 3,18. É o texto base que nós vamos ler nesta manhã. Se você quiser acompanhar, eu já vou ler aqui. E diz assim, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A Bíblia Viva, eu gosto dessa tradução da Bíblia Viva que diz assim, ó, o mesmo texto. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. Olha a nossa responsabilidade. Nós somos o espelho que reflete a glória do Senhor. E continua aqui, ó, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, repete isso aí, dentro de nós. Somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhante a Ele. Olha isso. Queridos, olha que demais, à medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, nós somos transformados para quê? Para se tornar mais e mais semelhante a Ele. Esse é o propósito do Senhor para a nossa vida, esse é o propósito, nós se tornarmos mais semelhantes a Ele. E amado, quando a gente fala de mudança, nós precisamos entender que a mudança não é rápida. Ela não acontece, né, do dia para a noite. Ela acontece em fases, como a Bíblia aqui é de glória em glória. Ele nos chamou para o quê? Para ser mudado e para ser aperfeiçoado. E a razão de nós estarmos aqui hoje não é simplesmente para a gente trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma família, ficar rico, viver bem. Tudo isso Deus tem para a gente, Ele nos deu mesmo para a gente em vida desfrutar. Mas o principal motivo de nós estarmos aqui hoje é crescer no Senhor para se tornar mais e mais semelhante a Ele. Para se tornar mais e mais edificado nele, santificado nele. Para que no dia que Ele vir nos buscar, nós estarmos ali prontos e preparados para viver com Ele eternamente. E esse é o propósito quando a gente fala de mudança e transformação. E queridos, a gente tem que entender que ninguém transforma ninguém e ninguém muda ninguém. Não tem como, né? Nós precisamos parar muitas vezes de querer mudar o outro, né? Ah, você precisa mudar. Não, você tem que ser diferente. Não, e a gente às vezes não olha para a gente não olha para nós que nós precisamos mudar também. E às vezes a gente olha, eu não sei aqui em Itu, eu acho que não tem, mas em Ribeirão tem muita gente mimimi. Né? Aqui eu sei que não tem, e lá a gente não tem, né, pastora? E lá a gente chama de Mimimi Church, né, que é a igreja do mimimi, porque dentro da igreja lá tem um monte de mimimi. Aí o cara fala assim, nossa, aquele cara vai na igreja e ele fuma.
Nossa, olha aquela irmãzinha que vai na igreja, ela está grávida. Nossa, aquele jovem vai na igreja, depois vai, sabe? E fica um monte de gente querendo mudar, querendo acusar as pessoas. E querido, a gente tem que entender que o problema disso não é nosso. É entre a pessoa e o Espírito Santo. É Ele que transforma, é Ele que muda, e essas pessoas precisam ser cuidadas. Para isso que a igreja está aqui, para receber essas pessoas, derramar o amor de Deus, e aí dia após dia o Espírito Santo vai trabalhar no coração deles, até porque a palavra diz o quê? E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não é conhecer o Luciano, conhecer o pastor Alessandro, a pastora Fran, e você será mudado, não é isso. Porque a verdade é o Espírito Santo que transforma. Amém? E por isso que se a gente tentar mudar de uma forma humana, não tem como. A nossa mudança, ela só vem através de Deus na nossa vida. E o modelo base da nossa mudança é Jesus. Amém? Jesus é o modelo base da nossa mudança. E eu quero falar com você aqui 3 pontos rápidos, né? E não tem como falar de mudança e não falar sobre mudança de mentalidade. Falar sobre a metanoia, como Paulo disse, a mudança de mente. E o primeiro passo, você que está em casa, continue acompanhando aí, se você quiser anotar também, é esse: precisamos guardar o nosso coração. Amém? Você escuta isso muito aqui? Escuta? Amém. Essa palavra foi a palavra que nos tocava todo dia, até hoje. Quando eu leio Provérbios 4:23, eu falo, pastor Alessandro, precisamos guardar o coração. E essa é a primeira verdade que você vai viver. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. E quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, ela diz o quê? Guarde a sua maneira de pensar. Coração fala do nosso interior, do nosso pensamento, então guarde a sua maneira de pensar. E para a gente começar um processo de mudança, eu preciso proteger a minha mente das contaminações. A nossa mente é o nosso campo de batalha, é onde Satanás sempre vai querer atuar, sempre vai querer colocar notícias, sempre vai querer colocar situações. E aí eu te pergunto, o que tem ocupado a tua mente nesse tempo? O que tem, sido o Senhor da sua mente, ocupado a tua mente? No ambiente que você está, que eu estou, que nós todos aí de casa estamos, você influencia ou você é influenciado? Quais foram as notícias, que você recebeu? O que você faz quando você recebe uma má notícia? O que você faz? Qual atitude que você toma? Você adora assistir um jornal, porque essa época assistir jornal, meu irmão, está muito difícil. E tem gente que ama assistir o Datena. Misericórdia, ele não está assistindo a gente mesmo, nós vamos falar. Vai que ele esteja, né? Mas assim, querido, a minha mãe esses dias, a minha mãe é de Araraquara, e lá estava em lockdown, e ela assistindo o Datena, e morreu, e não sei o que, desesperada, sonhando de madrugada que ela ia pegar a variante do Covid, e minha irmã me ligou, eu peguei e falei, mãe, pelo amor de Deus, desliga esse cara, muda de canal, vai assistir um culto, uma live, vai ler a Bíblia, tira isso da sua mente. Porque às vezes a gente recebe tantas má notícias, e a gente vai colocando na nossa mente, a gente fica perdido, e sai fora do propósito de Deus. E aí a gente olha, para aquela história de Caleb, Josué e os 10 espias. Moisés fala para os 12 caras, vão lá que vocês vão reconhecer a terra que eu tenho preparado, que o Senhor tem preparado para a gente. E os 12 vão. Dos 12, 10 voltam totalmente desesperados. Não dá. Moisés, não tem como, a terra tem gigante, a terra tem isso, é difícil, para a gente não dá, pode parar, vamos voltar para o Egito, não tem mais como. E eles chegaram a se falar que eles se viam como gafanhotos, porque estavam com a mente cauterizada com as más notícias. Mas no meio desses 10, 12, tinha 2, Josué e Caleb. E aí Caleb falou, opa, peraí, eu não sou mimimi não, eu não vou voltar para trás.
O Senhor está com a gente. Ele falou assim, ó, a gente vai devorar esses caras como se estivessem comendo pão. O Senhor nos deu essa terra, Ele se agradou de nós e a gente vai possuir ela, amém? E o que eu quero te dizer com isso, irmão? Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a notícia que você recebeu, não olhe para o que diz o jornal, se tem Covid, se tem crise, o que seja. Você não está firmado nisso, você está firmado na palavra, amém? Você é um cidadão do céu e você tem que mandar notícias boas para a terra, não notícias da terra ruim para o céu, porque Deus é aquele que te conduz, amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, é isso aí, essa é a sua verdade. O segundo ponto, querido, a transformação, ela acontece de dentro para fora. Por isso que muitas vezes a gente não consegue mudar, porque a gente quer mudar de fora para dentro. A gente muda o cabelo, muda o jeito de se vestir. Vocês viram que eu gosto tanto do pastor que eu uso até a camisa que ele usa, né? Eu apaixonado por ele. Então, assim, a gente quer mudar muitas coisas, mas a gente não percebe que a mudança é de dentro para fora. E segundo Coríntios disse isso, né? Ó, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior. Então, é o Espírito que trabalha em nós, e nós crescemos de glória em glória. É o Espírito que trabalha em nós, mas nós precisamos cooperar com Ele. Nós precisamos cooperar para que a mudança aconteça. Ele é o principal, mas nós precisamos, cooperar com Ele. Porque não é assim, eu saí desse culto, eu vou dormir, amanhã eu vou acordar, está tudo mudado. Tudo aconteceu, aquele comercial de margarina, né? O marido, a mulher com o cabelo escovado na mesa, os filhos, tudo acordaram no horário tomando café, aquele cachorro peludo andando assim, bonito, não é? Às vezes amanhã você vai acordar, sua esposa não vai estar com o cabelo liso, às vezes pode estar bem despenteado ainda, você vai dar uma trupicada na quina da cama, vai ter que ir lá arrancar os filhos da cama, sabe? Mas por quê? Porque a mudança, ela acontece em fases. Mas se a gente não cooperar com o Espírito Santo, não tem como a transformação acontecer. Amém? Então, se eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser melhor, eu preciso cooperar com o Espírito Santo, né? Então, eu quero ser um marido melhor, amor, eu vou tratar minha mulher melhor, vou dar flores para ela, vou fazer um carinho nela. Tem gente que gosta de flores, mulheres, a minha prefere um sapato, uma roupa nova, amém? Sabe? Cuidar das mulheres, você pega ela, irmão, leva para jantar um dia fora, sabe? Leva, mas é caro, não, sabe? Faz uma forcinha, investe nela. Já dizia aquele louvor que fala, né? Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Então, toma posse dessa verdade, investe, mulheres também, investe no seu casamento, cuida, porque isso é cooperar com o Espírito Santo, isso é estar ali pronto para viver um milagre, isso é atitude de fé, não é uma atitude de fé, é eu já fazer e sabendo que Deus já está trabalhando, amém? E Romanos 12:2, se você quiser abrir aí, Romanos 12:2, olha o que diz aí. Romanos 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha isso, querido. Olha o que o Senhor tem para a gente, a boa, perfeita, agradável vontade dEle. Mas para isso, o que Ele diz? Nós precisamos transformar nossa mente. Nós precisamos renovar nossa mente. Porque, queridos, o problema com o nosso espírito já foi resolvido. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos tornou em nova criatura e colocou o Espírito Santo habitando em nós. Então o nosso espírito, ele já fez o que tinha que ser feito. Mas agora, quando a gente fala de renovação de mente, é um processo.
É um processo que depende de mim, depende de você, a renovação da nossa mente, ou seja, o intelecto, as emoções, depende da gente cuidar. E isso é um processo diário, é dia após dia, porque o espírito já está pronto, mas a nossa mente precisa nos, andar junto com o nosso espírito. Porque a gente sabe, porque nós somos o quê? Um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então nós precisamos cuidar da nossa alma e da nossa mente. E quando a gente fala de cuidar da mente, significa o quê? Não dá para a gente andar segundo a maneira do mundo pensar. O que o mundo pensa sobre família? Não tem mais referência hoje no mundo sobre família. A gente tem todos os nossos políticos lá na Câmara lutando contra a família. A gente vê a favor da família e é uma batalha terrível. O que o mundo fala sobre casamento? As pessoas não querem mais casar. A gente trabalha com jovens e a gente sempre conversa com um com o outro, fala, casar? Eu não, pelo amor de Deus, vou orar para você casar. Não, o cara sai correndo, porque tem perdido a referência do casamento. As pessoas casam, se separam facilmente, como se fosse uma coisa comum. Fidelidade, fala que você é fiel. Quando as pessoas sabem que você é fiel, as pessoas ficam desesperadas, falam assim, o que? Se é fiel? A tua esposa, a tua namorada? Ih, sai disso, isso é do tempo do passado, isso não é mais do presente. Querido, essa é a forma mundana de se pensar. Mas sabe por que acontece isso? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas perderam vontade de experimentar Deus. As pessoas perderam vontade de se conectar com Deus. Elas perderam porque assim, experimentar a presença de Deus, não dá, é ruim, mas por que isso tem acontecido? Porque muitas coisas estão vindo para nos tirar o foco. Muitas coisas, para aí, se a gente olha, excesso de trabalho, trabalhamos demais, as pessoas trabalham demais, chegam cansadas em casa, excesso de estudo, redes sociais, é uma bênção, mas às vezes as redes sociais nos roubam tanto, a gente responde o WhatsApp de todo mundo, e chega no final do dia, aquele que precisava conversar com a gente não dá a mínima, vai dormir, fala amém e tal. Por quê? Porque isso tem tirado das pessoas o desejo de experimentar Deus, a preocupação, o dia a dia, e aí a gente olha para a história de Marta e Maria, e a gente vê Jesus chegando na casa delas. E aí quando ele tem lá, Marta, Maria, Jesus chega, Maria já vai para os pés dele, senta lá e começa a ver ele ministrar, ele falar, e Maria ali trabalhando, faz lá o café, vai fazer o bolinho de chuva, vai fazer o pão, vai preparar tudo, e trabalhando, e ela chega para Jesus uma hora e fala, Jesus, essa minha irmã é uma folgada, manda ela vir me ajudar, eu estou fazendo tudo, e ela está aí sentada, aí parada, e eu que estou servindo. E aí Jesus olha e fala assim, Marta, Marta, por que você está tão preocupada? Por que você está tão inquieta, tão ansiosa? Sabe, apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu o quê? Estar ali aos pés do Senhor. Querido, Jesus, ele estava presente na casa delas, as duas estavam lá. Maria estava fazendo algo errado? Não estava. Marta estava fazendo algo errado? Não estava. Marta estava servindo, estava trabalhando. Às vezes, muitos de nós faríamos a mesma coisa. Nossa, Jesus está aí. Vamos fazer uma comida, vamos preparar tudo. Já ia no mercado, já pedia um iFood para ir mais rápido, já fazia tudo. Por quê? Você quer agradar a Jesus. Mas naquele momento, Maria estava sentada recebendo. E o que eu quero te mostrar hoje é algo que Deus me falou sobre isso. Porque ambas estavam na presença dele. Ele estava lá. Ambas estavam na presença dele. Mas só uma estava recebendo. Jesus, ele estava lá na presença de Marta e de Maria. Mas Marta não estava recebendo. Ou seja, ela estava na presença de Jesus, mas não estava o quê? Usufruindo da presença de Jesus. E olha que algo sério, querido. Quantas vezes nós estamos assim? Nós vemos para o culto, nós participamos, nós cantamos, nós contribuímos, nós servimos, nós fazemos tudo que tem que fazer. Nós estamos na presença dele, porque ele está aqui, mas muitas vezes nós vamos embora sem usufruir da presença dele.
E às vezes a gente sai de um culto do mesmo jeito que a gente entrou, porque parece que a gente está no automático. Eu vim, eu fiz, eu vou embora, entreguei o meu domingo e glória a Deus e está tudo certo. Mas a gente deixa de usufruir da presença dEle. Por que eu estou te falando isso? Algum tempo atrás eu estava nessa situação. A gente fazia o discipulado na segunda, na terça, preparava a palavra para ministrar para os jovens e tal. E assim, eu percebi que eu estava fazendo todo um processo que eu tinha que fazer ministerial, mas o principal, que era usufruir de Deus, eu não estava usufruindo. Eu não conseguia um tempo, preparar um tempo para orar, para ler a Bíblia, para chorar na presença do Senhor, para estar com Ele. E querido, nós precisamos dessa consciência hoje. Imediatamente você sair daqui, nós saímos daqui, sabemos que nós precisamos experimentar a presença de Deus todos os dias. É na nossa casa, é no nosso carro, é no nosso trabalho, não é só aqui. Aqui a gente só vai complementar, mas é uma edificação diária, é todo dia nós estamos cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo, cheios da graça dEle, nos renovando, nos envolvendo. Para quê? Para que a gente possa ser o espelho da imagem dEle. Para que as pessoas possam olhar para a gente e falar assim, nossa, ele está diferente, hein? Eu vou lá onde ele está indo, ele mudou muito, porque às vezes pega algo, querido, às vezes a gente vai falar para a nossa família vir para a igreja e não vai resolver, ele nem vai ouvir, mas uma atitude nossa, uma diferença, uma mudança vai trazer a nossa família para a nossa casa, que é isso que o mundo está esperando, só para ver Jesus em nós. A hora que o mundo vê Jesus em nós, ele vai falar, agora eu vou aí seguir onde ele está seguindo, porque algo aconteceu diferente. Amém? E o que tem acontecido? As pessoas perderam a paixão de experimentar Jesus. Por quê? Porque não tem tempo. Eu não tenho tempo, não dá tempo. E quando eu estava vindo para cá, o Senhor falou comigo uma palavra para te dizer assim, encontre tempo, irmão. Nós precisamos encontrar tempo. É o básico, não tem nada profético nisso. Mas é a gente encontrar tempo. A gente tem tempo sim, é que às vezes a gente coloca prioridades que não são prioridades. E quando nós gastamos tempo com coisas naturais, mais natural a gente é. Quando a gente gasta tempo com coisa natural, eu fico mais natural. E quando eu gasto tempo com coisas sobrenaturais, mais parecido com Jesus eu me torno. Mais semelhante a Ele eu me torno. Se eu sou um homem natural, eu sou cansado, eu sou estressado, eu sou irritado, sabe? Eu não consigo, as pessoas olham para mim, eu já, bom dia por quê? Eu já estou ali mal. Mas quando eu sou um homem espiritual, eu sou alegre, eu sou paciente, eu sou amoroso, eu sou perdoador, sabe? Eu amo as pessoas, eu tenho domínio próprio, eu tenho tudo isso, porque é isso que o Senhor quer para a gente, e nós precisamos entender mais uma coisa nessa manhã. São as nossas decisões e as nossas escolhas que fazem a nossa vida. Amém? Guarda isso, é a tua decisão e a tua escolha que faz a tua vida. E isso é para o bem ou para o mal. Isso é para o bem ou para o mal. Provérbios 14:12 diz, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E foi o que aconteceu com Ló e a família dele. Junto de Abraão, a gente precisa se separar, cresceu muito. Abraão, escolhe para onde você quer ir aí. Se eu fosse lá e falar, eu quero ficar com você, eu não saio daqui, a bênção está em você. Não, mas ele olhou a parte mais linda, verde, a grama, é lá que eu vou. E ele foi para o lugar que não era para ele ir. E a gente entende o quê? Que sofreu, perdeu a família, virou uma bagunça terrível toda a vida dele. Por quê? A gente olha às vezes para caminhos que parecem fáceis, mas não é o caminho que Deus está nos proposto e nos guiando. E para encerrar essa palavra, o último passo tem a ver com isso. E é Isaías 43:18, que diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Na NVT fala assim, somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Olha aqui, Deus apagou os nossos pecados. Deus não está nem um pouco preocupado com o teu passado.
com o que você fez, com o que você deixou de fazer. Sabe, não tem mais, isso não existe mais para Ele. As coisas do passado não tem como mais prender a nossa vida. Nós não podemos mais ficar parados olhando para trás aquilo que nós não vivemos. 2019 passou, 2020 passou, janeiro, fevereiro desse ano também já se passaram. Sabe, nós temos que avançar para aquilo que o Senhor tem. Sabe, Jesus, Ele nos guia, é como, eu sempre falo, é como um farol de um carro, Ele nos ilumina. Então se eu ligo o meu carro agora, ligo o farol Ele vai me iluminar uns tantos metros. Ah, mas eu preciso saber a curva que tem lá chegando perto de Ribeirão Preto. Para eu saber aonde é essa curva, eu preciso fazer o quê? Andar. Eu tenho que acelerar o meu carro, e conforme eu vou andando, esse farol vai iluminando, e eu vou chegar até Ribeirão à noite, sendo guiado pelo farol do meu carro. E Deus é assim nas nossas vidas, Ele que nos guia, mas Ele não vai te mostrar o final da tua história agora. Você precisa fazer o quê? Dar o passo, você precisa andar, e conforme você vai caminhando, Ele vai te iluminando, conforme você vai andando, Ele vai te mostrando. O que é isso, irmão? É ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. É ser guiado por Ele, porque Ele vai te dar o avançar, Ele vai fazer você seguir. Ei, por que Pedro viveu o milagre de andar sobre as águas? Porque ele desceu do barco. E às vezes a gente não quer descer do barco, a gente, sabe, quer viver e não quer ir para frente, não quer andar. Hoje é manhã de você avançar. Hoje é manhã de você esquecer o teu passado e saber que aquele que está com você, Ele já cuidou e já preparou tudo, amém? Essa é a nossa verdade, irmão. A nossa jornada com Deus é iluminada para que eu reconheça a direção a ser seguida. Você não está perdido, você não foi criado do nada, não. Você foi criado para um propósito e você vai chegar nele em nome de Jesus. Mas aí sabe o que acontece? Vem Satanás e ele coloca um farol traseiro, né? Ele coloca um farol atrás da gente para fazer o quê? Para a gente começar a enxergar para o passado. E ao invés de você olhar para frente, você fica olhando aquele emprego que você perdeu, aquele relacionamento que não deu certo, aquela situação que não deu certo, para você sempre retroceder. E querido, não tem espaço para o novo quando o passado ainda está no teu presente, amém? Não tem espaço para o novo quando o teu passado ainda está no teu presente. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para aquilo que você ainda não alcançou e olhe para aquilo que Deus já te deu, amém? Porque Ele tem cuidado de você, aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor aí bem forte, aleluia! Glória a Deus, amém. Louvor, se o louvor puder subir, o louvor toca aqui no final. Eu só quero concluir aqui com vocês, tá? Queridos, a gente só precisa para a gente finalizar aqui. Deus é uma pessoa e Ele quer se relacionar com a gente. Deus é uma pessoa e Ele quer se relacionar com você. Sabe, Ele nos criou para nos amar. Deus te criou para te amar. Nós precisamos se encharcar da presença dEle. Nós precisamos, sabe, se encher da presença dEle. Eu sempre, tem um pastor que dá um exemplo que eu amo muito, que eu acho muito legal, que ele fala que nós somos como, tipo uma esponja, né? Se você passa essa esponja levemente na água, ela fica levemente umedecida e rápido ela seca. É assim a gente quando se expõe pouco ao Senhor. Fica só um rasinho, mas quando a gente mergulha aquela esponja, ela encharca, e você tira ela da água, ela sai encharcada, é quando a gente mergulha mesmo na presença do Senhor, é quando a gente cai, sabe, de cabeça na presença dEle, fica cheio do Espírito Santo, e você começa a jorrar unção, começa a jorrar alegria, começa a jorrar amor, começa a jorrar a paz que excede todo o entendimento, aleluia. Se coloque de pé, querido. Aleluia, glória a Deus, aleluia, fecha os seus olhos aí por um instante, amém. Queridos, a proposta do inferno sempre vai nos mostrar problemas para te impedir de se relacionar com Deus. Essa é a proposta dele, ele sempre vai te mostrar situações para te impedir de você se conectar, para te impedir de você avançar, para te impedir de você ser cheio do Espírito Santo. É a proposta dele,
Pode ser um problema no seu casamento, pode ser um vício, pode ser um problema financeiro, um filho que está perdido, sabe, ou até mesmo, quem sabe, uma enfermidade no teu corpo que quer te mostrar que ele não te ama. Mas sabe, entenda algo nessa manhã, você não está sozinho, aleluia. Você tem um Deus poderoso do seu lado, você tem um Deus que te ama, que tem cuidado de você, um Deus que tem, sabe, colocado você em posição de honra e vai cuidar de você até o fim. Então se abra nesta manhã para essa mudança, se abra para essa transformação e se abra para viver o novo.